Bom dia a todos. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e compreensão e entendimento dessa doutrina que nos conforta. Hoje nós vamos ter nosso companheiro Amaury, que vem lá de Danbury, Connecticut. Então ele fez uma viagemzinha longa aí para nos agraciar com a palavra de Jesus e que Jesus te envolva em muita luz e você possa transmitir a mensagem para nós, e nós, de nossa parte, peço a caridade de todos com os nossos corações abertos, a nossa mente desperta, para podermos aproveitar mais esse momento, que é só nosso, e é o melhor momento do dia, né? Aquele que nós dedicamos a nós mesmos. Vou fazer uma leitura, e aproveitando que o Walter nunca está aqui, eu pego ele para aqui sempre, fazer a nossa oraçãozinha, né, Walter? Pode ser? Nestor, você quer ler? Aí fica dupla de trabalhador. Então vem para cá, você lê, depois o Walter faz a nossa oração e que Jesus nos abençoe. Qual o texto? Obrigado, Nestor. Ante dificuldades. A semente, para libertar o vegetal que conduz em germe, não se nega a vencer o solo que a agasalha. O rio que busca o oceano não se detém ante os obstáculos que lhe impedem o curso. A dificuldade é, assim, teste de resistência em forma de ensejo alentador. Sem a dor, em sua apresentação multiforme, te chega às portas do coração para momentaneamente, para orar e reabastecer o espírito. Através da prece lenificadora, a doação celeste te alcançará o entendimento, revigorando as fibras da vida para o prosseguimento da jornada. Recebe a dificuldade como ensejo de combate. Aceita a dor como mensagem de despertamento. Acolhe a aprovação com alegria. Considera o problema como exame do teu aprendizado. Escuta o grito da perseguição com os ouvidos do entendimento. Continua. E se for necessário sofrer todas as dores para atestar a excelência das tuas convicções em Jesus Cristo, não te deixes entibiar. Recorda a via dolorosa, que não é somente uma demonstração de tragédia evangélica, mas apelo veemente a falar dos séculos e atende ao chamado incompreendido que te acena. Os triunfadores na terra são apenas corações enganados. Os sorridentes na terra são somente companheiros infantis. Os felizes na terra
são igualmente almas equivocadas. Os verdadeiros heróis na terra são aqueles que, ignorados, se fizeram pães para estômagos vazios, agasalhos para corpos desnudos, albergue para almas vencidas pela ventania, claridade para os dormintes da treva e esperança para os aparvalhados pelo medo, paralisados no desequilíbrio e não se jactam para tanto. Portanto, ante as dores na terra, não há lugar para relacionar queixas, nem lamentações, nem calúnias. Cumpre com o teu dever. Se aguardas compreensão humana, despertarás nas palhas queimadas pelo desconforto e pelo desengano. Se desejas, entretanto, servir aquele que é de todos o Senhor e Mestre, continua vencendo a dificuldade maior que reside no teu íntimo, o egoísmo, a alma do orgulho e seiva de outros males. Ergue-te acima de todas as vicissitudes e, fiel a ti mesmo no dever maior, alcançarás a paz com a consciência após a vitória sobre as dificuldades. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus, que o seu amor esteja sempre conosco. Obrigado a Deus por estarmos aqui hoje, nessa manhã de chuva, nessa manhã linda, com nossos corações abertos, esperando, Senhor, a semente do teu amor, que será plantada nos nossos corações, nessa manhã de hoje, através das palavras do nosso palestrante, e que possamos, Senhor, todos nós, encarnados, desencarnados, sairmos daqui mais entendedores do teu Espírito, da tua missão e do teu exemplo. Muito obrigado a Deus, e que assim seja. Bom dia. Bom dia. Nós estávamos já conversando, né? Desta manhã, de a gente iniciar o dia desta maneira e podemos dizer assim, começamos bem o nosso dia, né? Estarmos envolvidos com estas mensagens trazidas, né, pela doutrina espírita, essas mensagens trazidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? E quando a gente está em mais companheiros reunidos, melhor ainda, que a gente já faz, às vezes, em casa, lógico, né? Já levantamos, já agradecemos, já oramos, mas agora quando a gente está neste grupo aí, onde a gente participa com outros irmãos com os mesmos objetivos, fica gostoso, né, de participar. Então, são todos bem-vindos, tá? Deixa eu pegar aqui um papeirinho aqui. Nós fomos convidados para estar falando das leis morais, dentre as leis morais, falar deste, que é o último tópico das leis morais, né? Depois vai ter assim, um complemento. Não sei se vocês, né, já estão aí acompanhando. A primeira vez que tivemos aqui, falamos da lei do trabalho. Então, quando a Ana Lu nos convidando, eu falei assim, qual o tema que você quer que fale? Eu falei assim, geralmente nessa parte do ano a gente fala das leis morais, que teve um outro momento falando deste livro, né, que o companheiro acabou de ler a mensagem, A Messe de Amor, que também traz mensagens maravilhosas, reflexões maravilhosas, né? Então, dentro dessa lei de justiça, amor e caridade, nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, né, que é o tópico principal que ele traz sobre este capítulo, na terceira parte, Leis Morais, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e também vamos pegar uns versículos trazidos no Evangelho de Lucas, aí segundo Lucas ou segundo São Lucas, fica a critério de cada um, tá? Para estar ilustrando, para estar trazendo um formato para esse nosso estudo, né? Porque quando se fala de justiça, desde épocas mais
remotas, né, a espiritualidade já vem com essa preocupação em nos orientarmos a respeito, né, de procedimentos a respeito de justiça. E, obviamente, procedimentos esses, geralmente, conosco mesmo, no primeiro entendimento, né, entender o porquê vamos usar o termo, dessa preocupação da espiritualidade em nos esclarecermos, mas aí leva também de encontro ao próximo, que nós estamos sempre junto com um próximo, não estamos? Um próximo mais próximo, um próximo, às vezes, que está ali, né, como mãe, pai, filhos, esposa, marido, né, um próximo mais próximo, mas nós temos aqueles do dia a dia, como o próximo no trabalho, um próximo na vida social, um próximo como aqui, na área religiosa. Então, nós sempre estamos em contato com outras pessoas, né, que nós devemos colocar esta lei de justiça, amor e caridade neste acompanhamento em nossas vidas, nesta bendita oportunidade que temos referente à reencarnação. Oportunidade que nós temos que estar sempre agradecendo, né? Para estarmos num entendimento melhor acerca da vida. Tá? Entendimento por quê? Eu trouxe até o Evangelho de Lucas, que ele vai usar essa palavrinha numa observação dele, entendimento. Porque nós temos que ter o respeito de uns para com os outros devido aos seus entendimentos. Nós mesmos, quando fazemos uma observação de nossas vidas, às vezes no passado nem tão distante entendíamos algo de uma maneira e hoje as vemos de maneira diferente devido aos relacionamentos que temos na vida, né? Então, nesse primeiro momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz no capítulo 1, não vim destruir a lei. Nós queremos trazer essa observação porque está em Moisés, quando ele fala assim, olha, na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, que é promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, que é decretada por Moisés. Uma é invariável, a lei de Deus, ela é invariável, não é isso? A lei de Moisés, a lei dos homens, as leis civis, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, ela se modifica com o tempo. Né? Porque aí já entra nas questões de entendimento. Na época, os costumes, a vida, o progresso em si que foi acontecendo nessa caminhada já, né, bastante longínqua em relação a Moisés, né? Tantas coisas maravilhosas acontecendo na questão aí, né, dos estudos dentro das ciências, aí, as mais variadas ciências, trazendo tanta coisa, né, que cada um, de repente, aqui mesmo, cada um poderia falar de suas vidas, dos seus trabalhos, e vão ver que variedade temos em relação a isso, né? Então, na lei mosaica, há duas partes distintas. E nós queremos falar dessa lei de Deus, que ela vai trazer uma importância muito grande para nossas observações sempre, né? E aí nós vamos lembrar dessa lei de Deus, onde Moisés recebeu. Por que Moisés recebeu? Ele já via ali que havia uma necessidade para disciplinar aquele povo da época, e ele teve aí esta maravilhosa mensagem trazida pela espiritualidade, que eram os 10 mandamentos. Quando eu estava estudando, né, formulando o estudo e analisando, eu fiz aquela viagem em mim, comigo, que veio do meio católico, e aí fiquei pensando, os companheiros também, nos seus mais variados aí segmentos, não sei, católico, evangélicos, né? E na minha época a gente quase que decorava os 10 mandamentos. A gente sabia de cor, porque era aquela questão assim, de estudo da época. Vocês tiveram alguma experiência assim? Sim. É mais ou menos assim? E é gostoso a gente lembrar, não no sentido de falar que estava errado ou estava certo. É uma parte das nossas vidas, e aquilo era o que a gente
tinha e era bom, né? Então a gente fazia questão de aquela vaidade de criança, né? De falar alto, rápido, para mostrar que sabia os 10 mandamentos da lei de Deus. E aí a gente vai, nessa decoração que a gente faz assim, como é importante já naquela época, mas de repente hoje a gente fala assim, olha, eu não analisava bem o que estava falando. Como agora, nós vamos ver que Moisés veio falando dessa maneira. Depois teve um período com Jesus, falando desses mandamentos, uma outra forma. Nós temos a doutrina espírita, porque aqui eu estou trazendo um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que essas leis vieram para ficar conosco, para ser observada conosco, e principalmente uma observação de colocar em prática, óbvio, né? E nessa primeira parte, você vê que está exaltando, falando de Deus, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, né? Lá na nossa linguagem, a gente falava assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aí vem assim o segundo, não pronuncieis em vão o nome de Deus, o nome do Senhor, né? Lembrar de santificar um dia, né, para estar ali envolvido na igreja, como era falado. Então, são as primeiras partes de exaltação a Deus, ao Senhor, né? E nós vamos ali observando que esse já é um propósito conosco mesmo, de estar envolvido com essa espiritualidade maior, né? Respeitando todas as religiões, né? Então, a doutrina espírita vem mostrar, né, Deus, vem mostrar essa grandeza de Jesus, vem mostrar a espiritualidade que hoje já trabalha aí na seara, né, de Jesus, quantos ceareiros, quantos trabalhadores, e nos convidando para que também, no nosso dia a dia, cada um no seu momento, no seu entendimento, vá também buscando este envolvimento espiritual em nossas vidas, colocando, né, um ponto espiritual importante, porque às vezes na correria, na vida diária, às vezes a gente dá tanta importância para as questões, né, trabalho, família, lazer, e de repente deixamos, se sobrar um tempinho eu vou à igreja. Hoje é domingo, eu queria o tempo, hoje eu vou ficar em casa. Não, vamos ao centro espírita, nossa reunião. Nós temos outra reunião meio de semana de estudo? Sim, fazer um compromisso conosco mesmo. Eu tenho o evangelho no lar, tal dia. Mostrar essa importância de... Nós tivemos essa semana com Arthur Valadares, né, um jovem. Então, nós tivemos uma conversa no domingo com ele. No domingo nós temos uma reunião também que tem a evangelização infanto-juvenil. E os pais que vão levar as crianças, nós temos a reunião dos pais e responsáveis pelas crianças. E nós fizemos uma roda, como aqui estivéssemos aqui, fizemos, e o Arthur Valadares conosco, um jovem. E ele falando de Jesus. Então, aquele momento foi tão gostoso, porque quando eu estou citando isso, porque quando a gente vai participar dessa reunião, seja palestra, seja um estudo, seja o evangelho no lar, é um momento de estarmos criando uma intimidade com Jesus, né? Essas grandezas trazidas, porque é importante para nós, importante para aqueles que conosco convivem, falar dessa intimidade de Jesus, que é importante em nossa vida. Nos momentos que estamos bem, porque também virão, às vezes, dias de dor, de aflição, de alguma necessidade conosco, ou com o próximo, ou qual precisamos estarmos sintonizados com a espiritualidade para melhor nos ajudarmos e ajudarmos uns aos outros. Então, essa importância de estarmos, né, envolvidos com Deus, com Jesus, obviamente com a espiritualidade amiga. Aí, nos demais, nós vamos observando aí que tudo tem uma relação com o próximo. Porque quando fala assim, honrar vosso pai e vossa mãe, nosso próximo, né? Honrar, respeitar, amar. Quando nós falamos de não matar, é matar alguém que está, que é o nosso irmão, que a gente, né, sabe que é o irmão, então, mas que podemos, num decorrer aí do dia a dia, ter atritos, ter algumas indiferenças, que a gente saiba nos comportar diante disso. Não cometer adultério está relacionado ao próximo, seja falsificando, adulterando documentos, seja adulterando uma relação.
Então, é o próximo. Não roubar do próximo. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiceis as coisas do vosso próximo. Então, sempre estamos relacionados com alguém junto de nós. Tá compreensível até aí? Tá ok? Então, mostrando essa preocupação lá de outrora, né? Lá de Moisés. Não reportamos ainda a outros profetas que também trazem no Antigo Testamento sempre este cuidado de mostrar para nós a relação que temos com o próximo. Aí nós trouxemos aqui, este é a passagem do Evangelho segundo, aqui é o Evangelho normal da Bíblia, tá? Então, esse é o Evangelho de Lucas, eu coloquei lá, e esses números aí são referentes aos versículos mesmo tirados lá do Novo Testamento, tá bom? Essa é uma correção de João Ferreira de Almeida. Tem várias traduções, né, mas estão muito próximas. Essa é João Ferreira de Almeida. E ele, então, fala assim, olha, então Moisés trazendo esta observação, e quando Jesus se encontrava ali conversando com os discípulos, conversando com alguns que ali se aglomeravam, Jesus sempre dando aquele envolvimento de esclarecimento, aí vem esta passagem, e eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar, disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, naquela sua maneira de ensinar, de educar, né, ele fazia uma pergunta, né? Então, ele que questionou. É como se questionasse para nós, o que está escrito na lei? Como lês? Como vocês entendem? Então, em se tratando de um doutor da lei, ele sabia das leis perfeitamente, né? Hoje, quando nós nos encontramos na evangelização da infância, ou mesmo num grupo de estudo, a gente também pode estar sempre assim, ouvindo o próximo. Como é que você entende esta passagem? O que você entendeu aqui? Não no sentido de corrigir, de querer mostrar que você sabe mais, de mostrar que se aquela pessoa ela entendeu e explicou, opa, olha, obrigado, é isso mesmo. Porque, às vezes, a pessoa que coordena um estudo acha que está ali porque a palavra final tem que ser dele, ele é que sabe, ele que vai conduzir. Mas, uma vez que a pessoa chegou e ela explicou, olha, obrigado. Né? E, óbvio, a gente acaba perguntando aos demais, vocês também têm essa visão? Vocês entenderam diferente? E com as crianças a gente tem aprendido também de estar sempre ouvindo o que eles têm e não impondo a situação, para dali depois fazer todo um esclarecimento. E assim Jesus fazia. Nós vamos ver isso também nas obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, né? Kardec tem uma maneira de questionar, de trazer, sempre, né, fazendo perguntas. E o que esse doutor da lei respondeu? Ele respondeu no Evangelho de Lucas, como eu disse, né? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Essa palavrinha está no Evangelho de Lucas, os demais não traz o entendimento. Eu gosto muito dela, o entendimento, tá? E ao teu próximo como a ti mesmo. E ao teu próximo como a ti mesmo, tá vendo? Quando ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, está referindo aos 10 mandamentos que nós vimos anterior. Vocês observaram isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador, é o Senhor de todo o universo. Mas amar o teu próximo, então quem ama a Deus e o próximo, ele não mata, ele não rouba, ele não desrespeita, usando outras palavras, né? Ele procura ouvir, ele procura, né, envolver, ser simpático, auxiliar. Então tem tantas questões, ao invés de agredir. Faz sentido? Né? Então, mas aí a palavra entendimento, entrando de novo, porque tem vários entendimentos. Hoje, por exemplo, eu e o Gustavo vínhamos conversando, e é acerca assim, de uma determinada pessoa jovem que o entendimento dele em relação a determinadas coisas não faz ainda acompanhar como que a gente vê. Era um jovem especificamente, eu estava citando com ele. Não faz ver as situações como a gente vê na doutrina espírita.
Mas aquela pessoa, quando eu contava o caso, ele não abriu um diálogo. Aquela pessoa falou assim, é assim, assim que eu vejo. Então, tem pessoas que não abrem um diálogo, então você tem que respeitar. Por quê? Ele tem outros relacionamentos onde ele vai se abrir na igreja dele, como evangélico, como católico, e nós não temos que impor, ok. Se a pessoa estiver aberta, a gente vai expor o nosso ponto de vista. Olha, na doutrina espírita, nós estudamos assim. Da mesma maneira, estávamos vindo agora e nós temos um companheiro, eu estou recente numa empresa, e o companheiro, ele vai no YouTube e ele pesquisa coisas ele soube que eu sou espírita, pesquisa coisas da doutrina espírita e vem. E traz as coisas e me questiona. Eu vi no YouTube. Eu vi isso. Óbvio, né, eu estou citando YouTube, porque é um meio online como os demais, que recebe coisas que colocam ali. Agora, é a maneira certa da doutrina espírita? São artigos trazidos da doutrina espírita colocados ali com segurança? Não, são várias coisas. E ele trazendo, nós que estudamos, nós temos que levar ao próximo aquilo que a doutrina, não meu, esclarece com tanta segurança. Por isso a importância do estudo. Para nós, e agora aquela pessoa trazendo aquelas questões, ele está pedindo, como é que é isso? Ele pede para explicar. E aí eu explico, ele conta a casa do Chico, aí a gente explica. E ele tinha uma palavra que ele viu e ele não sabia. Aí ele anota a palavra, traz no bolso, lembra? Então, essa preocupação, quando o próximo está receptivo, nós podemos também falar para ele. E alguns não estão. Então, nós temos que, nesse entendimento, respeitar o momento de cada um. Né? E assim, é o próximo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E o doutor da lei, ele falou, me explica melhor isso aí. Respondeu, né? Mas Jesus falou antes, respondeste bem isso e viverás. Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, porém, querendo justificar, perguntou, e quem é o meu próximo? Nós já antecipamos aqui, né? Nesse pequeno momento. Quem são nossos próximos? Nós temos aquele próximo, mais próximo, nós temos aquele próximo que estão conosco agora, olha quantos que nós... Olha como estão na casa, né? É o nosso próximo. Poder olhar, respeitar o momento, né, de cada um, as diferenças que existem, isso é ótimo, né? Aí amanhã estaremos cada um de nós no nosso meio profissional. Quantas pessoas convivem cada um de nós no dia a dia? Né? E às vezes no calor ali de estar trabalhando ou intelectualmente está difícil, ou fisicamente, o meu é mais físico, tá, gente? Às vezes tem dia que está pesado, mas você saber que o próximo não tem nada a ver, aquele é o meu trabalho, e respeitar, ajudar, né? Ser solidário. Aí depois nós temos a via social, o trânsito. Quantos próximos se encontram nesta idas e vindas que precisa ser levado em conta que são próximos, são nossos próximos. Então, nós temos que ter sempre este carinho, este cuidado. E aí o doutor da lei perguntou, justamente por isso. Aí, nós vamos vendo que depois dessas explicações, nós não vamos entrar lá no detalhe do capítulo lá, que também poderia trazer parábolas de Jesus, né, que aqui nós já estamos entendendo, nós chegamos com essa proposta da doutrina espírita, mostrando assim, ok, já temos Moisés, já temos Jesus falando desta justiça que nós temos que ter conosco mesmo e com o próximo, e ainda ela trouxe agora um capítulo falando de leis, leis divinas ou natural, lei divina ou natural, e mostrando que cada uma dessas leis, olha bem quantas leis nós temos, cada uma dessas leis, ela tem uma relação, só que agora, quando a gente vai estudar, ela está tratando de uma por uma, explicando assim, olha, em cada uma dessas leis, há de termos conosco e com o próximo uma observação, porque sempre vai gerar algo diferente na lei de adoração, na lei do trabalho, na lei de reprodução, na lei de conservação, a lei de destruição. Mas lei de destruição? Como essa lei? Como pode ser essa lei? De repente a pessoa fala assim,
as destruições que elas vão estar acontecendo. Tem algumas, né, naturais, tem outras abusivas. Então, nós vamos sempre observar que há algo aí que nós precisamos entender. A lei de sociedade, como nós já falamos, né, sociedade pequena, uma sociedade maior, né, pequena, às vezes, um núcleo familiar de 3 pessoas, de 5. Hoje as famílias estão mais reduzidas, né? Aquelas famílias grandes da época. Na minha casa era considerada grande, mas tinha algumas maiores. Que nós somos 9 irmãos, com mais pai e mãe, então éramos 11, imagina. Já é uma sociedade, tinha algumas maiores ainda. Mas hoje reduziu, hoje uma família aí, né, com 5, né, um casal mais 3 filhos, alguns hoje menos, e ainda assim, como precisamos entender e trabalhar essa questão do nosso próximo. Não é verdade? Como que é difícil ainda. Meu Deus, o amor tinha que ser o tópico ali, nem em termos de que amor é esse? De respeito, de compreensão, de paciência, né? De reciprocidade um com o outro. E aí nós temos a lei do progresso, como nós já falamos, né? Ele, se a gente for analisar da épocas aí, que nós não somos ainda tão idosos, mas se a gente analisar 10, 20, 30 anos, que diferença, que coisa que está acontecendo, né? A lei de igualdade, por que tem que ser igual se nós somos diferentes? Que lei de igualdade é essa? Se há uma diversidade de personalidades, se há uma diversidade de espíritos e cada um com suas idades, né, diferentes um do outro, por que lei de igualdade? Como assim? Lei de liberdade, mas eu posso ter liberdade? Até que ponto que eu posso ter liberdade em relação à vida? E aí, depois de estarmos estudando todas essas, que nós só estamos dando só pinceladas, só de observação, né? Vem essa lei de justiça, de amor, de caridade. Tá? Até aí está fazendo sentido um pouco a nossa colocação de observação? Aí no Livro dos Espíritos, 875, a pergunta, vem uma pergunta, né, Kardec, falando assim, olha, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quem são esses demais? Olha que gostoso, né? Respeitar os direitos dos demais. Aí vem uma observação lá. Mas que é o que determina esses direitos? Porque, antigamente, na minha época, não sei de vocês, assim, a pessoa falava, o outro ouvia, não questionava muito, não podia questionar muito, eu não sei, era um pouco assim, meio firme as questões, né? Mas hoje, se você falar com uma criança, eu tenho 5 netos. Hoje, os meus netos, não é só assim, não, vovô, peraí, vovô. Peraí, nessa não, explica esse negócio direito aqui. Então, os netinhos hoje, não é assim, você tem que explicar, você tem que conversar, e eles vão te debater, eles vão te... Ou você não sabe, então tem coisas que eles trazem e acham que a gente sabe, sabe? Ou você não sabe? Eu falei, não sei. Principalmente na área de tecnologia. E algumas coisas que eles fazem na área, ou então ir para o físico, para o esporte. Ou você não pode? Eu falei, não posso. Então, porque é um relacionamento, né, que vai acontecendo. Isso é gostoso, não é? Alguém aqui tem netos? Opa, os companheiros. É maravilhoso? Sim. Oh, meu Deus, que coisa boa. Isso porque, e principalmente quando você tem os filhos, e você começa a ter a sua consciência tranquila que você está trazendo algo de bom para os filhos, e agora vai ter um reflexo nos netos, porque os filhos, por mais que às vezes no momento eles achavam que você estava um pouco equivocado, mas agora eles estão levando para os filhos agora. Então, vai criando essa harmonia. Isso é que está falando de direitos, de deveres. Mas o que determina esses direitos? 2 coisas. A lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado as leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com as luzes, com o progresso das luzes.
é aquela lei que nós falamos, olha, lá de Moisés, você lembra? Tinha a lei mosaica, a lei civil, essa muda com o tempo. Né? Nós mesmo aqui, de estado para estado, tem leis diferentes, não tem? E aí, está falando, olha, essas leis, uma vez que nós estamos aqui, nós temos que respeitá-las, né? Mas sabendo que pode ser mudada, pode ser julgada, e a gente também vai continuar respeitando essas leis. Mas tem as leis naturais, que são as leis divinas, como foi colocado no tópico anterior. Aí vem aqui uma continuidade, explicando assim, vede, se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média, né? Entretanto, a gente sabe que não, já mudou muito, né? Muito. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se usa figuras monstruosos, como a gente vê, nossa, como pode ter acontecido isso? É alguma coisa que hoje a gente vê que... Mas era a época, era o entendimento da época, né? Antiquados e que agora afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Não é assim? Lógico que nós não vamos ser extremistas de querer discordar, porque se nós formos pegar o Antigo Testamento e vermos ali grandes líderes citados, onde falava-se de matança, falava-se na questão de homem tinha muitas mulheres, nós vamos ver várias coisas que hoje a gente discorda, não é? É isso que está falando aqui. Na época, é que nós não temos como voltar atrás e mudar tudo. Passou. E nós estamos agora no entendimento. Como está sendo, como será ainda conosco, como será então agora com o futuro que está vindo? Esta consciência espiritual, né? Porque até então é a civil. Nem sempre, pois, acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem com a justiça, né? Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente de alçada do Tribunal da Consciência. Quando nós vemos muitas coisas, né, que faz parte aí da vida social, da justiça dos homens, mas nós conosco mesmo, às vezes, na nossa consciência, a gente discorda, a gente questiona, né? Isso entre a vida social, a vida civil vai estar tendo muitas coisas que a gente não pode nem começar a debater aqui, porque vai haver várias opiniões, né? Então, isso mostrando esta questão de épocas. Aí, na pergunta 873 do Livro dos Espíritos, fala assim, mas o sentimento da justiça está na natureza? Ou é resultado de ideias adquiridas? E aí os Espíritos responderam, está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Quando, de repente, a gente está vendo que é uma lei, e é uma lei civil, você vai, né, você tem que acatá-la, mas você vê que está acontecendo uma injustiça diante de alguns fatos. Você percebe, você vê. Então, você olha, por que eu sei que é uma injustiça o que está acontecendo? Porque é uma lei natural, nós o trazemos conosco, estamos já entendendo que se há uma falta de respeito, se é uma agressão, se é uma violação, não, mas a gente tem noção que está faltando aí com alguma injustiça, aí está acontecendo alguma injustiça. Não é assim que acontece conosco? A gente já consegue perceber as coisas? É porque são da natureza de nós estarmos percebendo o certo do errado. Aí continua assim, fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Então, o progresso moral está desenvolvendo, está mostrando. Agora, cada um vai ter que fazer o quê? Ele que vai ter que buscar. Ele não dá para a gente, olha, é assim, cada um tem agora o seu. Não, cada um vai ter que adquirir, conquistar. Não é verdade? Então, Deus o pôs no coração do homem. Isso é a espiritualidade respondendo. Ó, Deus o pôs no coração do homem. Está aí. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos,
se vos deparam noções mais exatas da justiça do que possui grande cabedal de saber. Nos que possui grande cabedal de saber. Às vezes é uma pessoa que tem uma grande questão intelectual, né, a pessoa que desenvolve tantos projetos, mas em relação à moral, a questão moral, às vezes uma pessoa que é simples, que não tem uma cultura, ela já tem uma noção dessa moralidade, de respeito, né, de mansidão, de saber o seu espaço, os seus direitos, saber cumprir os deveres. Então, mostrando assim que as pessoas simples já trazem consigo essa questão. Né? Nós podemos aí lembrar das nossas pessoas simples que a gente já relaciona, e algumas, traz cada coisa boa que você vê. Uau, de onde que traz isso? E, de repente, encontramos uma pessoa que é super, né, envolvida intelectualmente, mas ela está muito ainda presa, às vezes, na materialidade, às vezes, muito no apego de posses, e esquece um pouco os conteúdos principais, que são, né, a questão moral. Tá? E principalmente espiritual, nesse sentido de Deus, de amor ao próximo, como é o tópico que estamos trazendo. Justiça, amor e principalmente caridade. Porque quando se tem justiça, quando se tem amor, agora você começa a querer levar para o próximo também a caridade. Ainda no Livro dos Espíritos, aí vem essa questão assim, mas, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que os outros parecem injusto? E o que a outros parecem injusto? Então, tem questões que a gente vai ficar debatendo, mas eu vejo que está sendo injusto, eu vejo que aquela pessoa não está conseguindo entender, mas é o seu ponto de vista, de repente, do ponto de vista dele, ele também está achando. Então, assim, mas sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica, então, essas tão diferentes modos que as pessoas pensam? Individualidade, né? O respeito. O que nós podemos? Aqui poderia ser várias questões, cada um está ao seu grau de evolução diferente do outro, cada um tem uma idade espiritual diferente do outro, há muitas questões que a gente traz. Mas vamos ver o que os espíritos responderam. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram. Paixões, que cada um tem as suas paixões ainda. Né? Uns mais acentuados, outros menos, mas são paixões que deixam com que aí exaltem, né? Como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Que, de repente, no entendimento dele, na visão dele, nas paixões que ele ainda tem, que é muito forte, vai exaltar e vai levar aquele ponto de vista. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque as paixões podem nos conduzir a este prisma falso de visão. São as paixões que estão abertas a todos nós, seja qual for a paixão que cada um tem ainda em grau acentuado, né? Em grau acentuado, que leva, às vezes, para com o próximo, principalmente, levar esse ponto de vista falso, que, a princípio, aí na pergunta, parece injusto. Então, seja em todas as áreas, podemos ter essas paixões agindo. Aí trouxemos mais essa aqui do Livro dos Espíritos, onde fala assim: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Qual a base da justiça? Que é um direito que a lei humana consagra. Qual a base da justiça segundo a lei natural? Segundo a lei de Deus. Aí agora, fugindo assim, se fosse então agora para analisar a lei de Deus, qual que é a base? Fizeram a pergunta com vocês aí no seu silêncio? Qual será? E aí, tem que ser Jesus Cristo, né, gente? Vocês concordam? Disse o Cristo, olha, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo.
Não é o contrário, não, tá, gente? Não é querer o que os outros têm para mim mesmo, não é isso, não. Porque às vezes, mas se fulano tem, eu também tenho, eu sou filho de Deus, eu mereço. Vocês estão entendendo que tem uma diferença muito grande? É queira para os outros o que quereria para si mesmo. Então a diferença está aí. Ok, o que eu quero para mim? Eu consigo também visualizar isso para o meu próximo? Meu próximo não é meu irmão? Porque quando a gente está aqui falando, quando está estudando, é até bonito falar, né? O próximo é meu irmão, né? Nós somos filhos de Deus. Olha, mas eu também sou filho de Deus. Olha, então nós somos irmãos. Nós podemos chegar, né? Eu gosto de brincar com as crianças ou com alguém quando a gente está no estudo, né? Quem que é o Senhor e quem que é o Pai, o Criador? Aí Deus, ele é Pai, é. Aí de repente tem um filho. E o seu, quem que é? Aí Deus é meu Pai também. Ué, então vocês dois são irmãos? É. Mas num momento, para que nós aprendamos, numa sociedade menor chamada família, a gente aprender a entender que somos irmãos. Pai, mãe, irmãos, somos irmãos, porque nós somos filhos de Deus, o Senhor e Criador. Jesus Cristo, o enviado de Deus, na sua grandeza espiritual, onde ele conquistou, Deus o designou como governador espiritual da terra. Então nós temos Jesus, que fica mais próximo assim, de nós em relação a Deus na sua grandeza. E nós temos a espiritualidade, né, numa hierarquia, vamos dizer assim, né? Cada um fala assim, eu gosto muito de São Francisco de Assis, eu gosto de Maria, eu gosto... Então, cada um vai vendo esses personagens que já trabalham também com aquela sintonia de Cristo, a gente vai visualizando, mas nós temos o nosso anjo da guarda. Vocês confiam que tem um anjo da guarda? Sim. É, um espírito amigo. Está mais próximo de nós? Está mais próximo. Não é evoluído, né, como esses grandes que eu estou falando, está mais próximo. Então, está um pouco melhor que nós e estão a nos ajudar, a nos intuir no bom caminho. Então, nós temos a nossa consciência e nós temos também um amigo. Falou, opa, e quando às vezes a gente, nas paixões, está muito acentuada para algumas decisões, nós temos que perguntar, quereria para os outros o que quereria para si mesmo? Fazer essas perguntas quando às vezes estiver meio difícil, é o que ele sugere aqui, olha. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então, que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza, olha como que eles colocam para nós os espíritos, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Quando tiver na dúvida, como é que eu vou agir agora com essa situação diante de alguém? Como que eu gostaria que ele fizesse comigo? Naquela mesma situação. É isso que eles estão sugerindo para nós. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então, mas aí tem que ser sincero. Tá? E tem que tirar um pouquinho o egoísmo de achar que você merece melhor, mais do que o outro. O que eu gostaria que ele fizesse comigo? Porque se eu quero isso, e se ele fizer, vai ser a mesma posicionamento? Né? A mesma coisa, nós estávamos na cidade de Ipatinga, e na nosso centro espírita tinha o que antigamente chamava asilo, né? Hoje fala lar, né? Vai mudando. E era deficiente mental, as nossas irmãos que a gente ali acolhia. Eu já repito várias vezes, porque um dia eu estava como presidente do Centro Espírita e embaixo tinha um outro presidente do lar, porque são duas instituições, né? Precisava de ter um cuidado nessa parte. E ele, todo feliz, me chamou para ver que estava pintando todo o lar. Estava renovando assim, piso, colocando várias coisas, mas tinha grade, nas portas era grade. Grade. Então, eu perguntei, depois que ele me falou, eu estava bastante empolgado e estava bonito o trabalho. Eu perguntei para ele assim, você colocaria a sua mãe para dormir aí, nesse quartinho, ou a sua filha? Ele assustou. Eu falei, não, então não está bom para elas.
Vocês estão entendendo? Sim. A grade, não tinha porta, era grade. Porque tinha umas que eram violentas, sim. Mas nessa época já tínhamos um suporte de médicos, de enfermeiros, e tinha uma psiquiatra, então tinha profissional. Falaram, não, vamos consultar uma psiquiatra para ver o que pode ser feito, porque aqui, se você não coloca sua mãe ou sua filha, então não está bom para elas também. É o que a gente tem que fazer perguntas, às vezes, né? Porque, às vezes, também, eu só vi isso porque eu estava de fora. Talvez, se eu fosse lá, eu também não veria. Então, se eu torno alguns pontos de observação que a gente tem que fazer. E aí, a psiquiatra interferiu e fez as mudanças, tá? Só para dar o retorno para vocês. Então, da lei de necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Se nós vamos viver em sociedade, é certo. E a primeira de todas é a de respeitar o direito de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Vocês estão observando que a lei de justiça está entrando mais do que amor e caridade? Observaram isso? Até agora eu falei muito de amor e caridade, não é? Sabem por quê? No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias, às vezes usa de vingança, represálias, vingança. Ai, fez comigo, eu vou devolver. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vive a sociedade humana. A vida social outorga, declara direitos e impõe deveres recíprocos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Nós tivemos esse cuidado de trazer, porque às vezes nós estamos falando mais, nossa, você não falou muito de caridade, não falou muito de amor. Então, essa pergunta, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade. Sem o quê? Não há verdadeira justiça. Só justificando para vocês, né, porque o tema induz, né, que a gente fale de 3 situações: justiça, amor e caridade. Então, nós fizemos todo um carinho de trazer, agora está explicando, porque se trabalharmos essa justiça, e se vocês forem lá no livro dos Espíritos, vocês vão ver que a maior parte que eu trouxe aí deste capítulo da lei moral, deste tópico, e a parte de amor e caridade são poucas lá. Justamente porque o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, se nós praticarmos a lei de justiça, procurar observar, nós vamos ter esse amor e fazer a caridade com o próximo. E aí, mas qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Sempre o próximo. Então, benevolência para com todos, indulgência é saber respeitar cada um como eles são, perdão das ofensas. Uma vez que sentimos ofendidos, perdoar. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. Olha como é trazido nessa questão. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E aqui, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Difícil? Difícil. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade. E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os irmãos, entre os espíritos. É alguém que ofendeu, é alguém que tem ainda como um inimigo. Vocês vão correr lá e abraçar e viver em harmonia com ele? Vai ser possível? Ainda não. Não é isso que está querendo explicar aqui. É que você mesmo,
à distância, já tentar fazer o bem contrário ao mal que fazem. É estar orando por eles, é estar envolvido em vibrações para que possa ser, ter de repente uma possibilidade de acertos. Olha, certo a resposta deles, dos espíritos. Ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem, porque assim o procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo deles, se procura tomar por vingança. Então, se envolver com vingança, você está sendo mais baixo, você está sendo igual. Então, é que a gente saiba fazer esta divisão, essa separação, de que é diferente daquele que você tem como simpatia no dia a dia. É diferente, mas que possa começar um trabalho, né, de boas vibrações para com esses irmãos. Aí nós vamos fechar com esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É o capítulo 17, Sede Perfeitos, onde ele fala assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se vocês forem lá nesse capítulo, vocês vão ver que ele é bem extenso. E depois de falar tanta coisa a respeito de que o homem de bem deve fazer, no final, eles ainda falam assim, que eu trouxe só o primeiro parágrafo, tá bom, queridos? No final, eles vão falar assim, este é quase todos os preceitos de um homem de bem, para mostrar que ainda precisa mais. Mas só quando mostra isso, você, meu Deus, como está difícil para nós ainda sermos homens de bem, verdadeiramente homem de bem, homens e mulheres, né? Hoje no linguajar moderno, né? Homens, mulheres, né? De todas as pessoas, a humanidade ser ainda pessoas de bem. Porque fala assim, olha, se ele interroga a consciência sobre os seus atos, seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao outro em tudo o que desejara lhe fizessem. Então, dentro deste convite de justiça, amor e caridade, nós trouxemos uma reflexão. Vocês entenderam assim? Uma reflexão para nós observarmos esta justiça tão importante, a justiça, né, baseada nas leis civis, a justiça de Deus, a justiça divina, a qual é essa sim que nós temos que estar observando com o maior carinho. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Tá bom, queridos? Obrigado, né, que Deus possa nos abençoar sempre nessa caminhada. Muito obrigado. Mauri, obrigado. Alguém tem algum comentário? Alguma coisa que chamou a atenção? Alguma pergunta para a Lucy? Eu tenho comentário. Eu estava esperando alguém mais falar, mas já que ninguém fala. Na próxima eu te ajudo, Alice, que eu também gosto. Não tem problema, não. Aqui, Mauri, depois eu esqueci, mas eu fiquei na minha cabeça, que, né, esses jovens quase idosos, é que você estava falando de amar ao próximo, como si mesmo, essa coisa toda. O que não é muito fácil nesse patamar que a gente ainda está vivendo. Mas é muito importante a gente procurar exercitar, pelo menos. A gente vai tropeçar, a gente vai cair. Mas se a gente procurar, né, pelo menos quando não amar o suficiente, não se colocar no sapato do outro, no lugar do outro, a gente já ter na cabeça da gente assim, nossa, eu podia ter feito assim, porque é assim que eu ia querer que tivesse feito para mim, né? E aos poucos ir fazendo, pouquinho por pouquinho, porque vai ter muitas vezes que a gente ainda não vai conseguir, mas vai ter algumas que a gente vai conseguir. Então, não deixar de praticar, vamos para frente sempre, né? E
o anjo da guarda, que é um anjo, que é um espírito bom, né? É um homem de bem. Então, por aí, a gente já pode ver assim, que às vezes a gente pensa assim, que se ele é um anjo, ele está bem, né? Tá acima assim, ainda de nós. Mas aí a gente pensa assim, para ver a diferença entre nós e o nosso anjo da guarda, é que ele já faz isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente olha e fala assim, nossa, vai demorar um pouquinho para me conseguir ser esse homem de bem, né? Mas é isso. Obrigado. Verdade. Alguém mais? Algum comentário? Quão difícil é ainda ser justo. Estamos caminhando. Não é fácil. Temos sempre que fazer aquela pergunta, né? O que ele sentiria, gostaria de ser tratado? Verdade. Obrigado. Alice, não deixe de fazer comentário, por favor. Faça outro. Não. Eu só queria falar com você. Comigo? Eu acho que deve ter gente aqui pela primeira vez. Tem. Tem gente pela primeira vez aqui? Não. Não todo mundo sabe. Todos são... Será a primeira vez? Bem-vinda, casa. Muito bem-vinda. Espero que continue com a gente aqui, que goste. Se tem alguma pergunta, você pode ir na livraria, falar com alguém, com o André ou com a Lucy, que eles vão mostrar a casa toda para você. O Nuno. Nuno, quase me esqueci de você, Nuno. Jamais esquecerei de você. Tá bom, então. É muito interessante isso que ele falou dessa última parte que sempre me pegou, é que quando você deixa de fazer o bem, é o mal, né? Você deixa de atender uma pessoa, ou você deixa de falar com alguém que vem te procurar, ou quando você vê uma pessoa que está precisando, né? Que às vezes a pessoa tem vergonha de pedir ajuda, fala assim, mas só vou ajudar se ela pedir ajuda. Não, às vezes uma conversa, né? E eu me pego muito nisso aí. O que eu já deixei de fazer o bem não é brincadeira, por pura ignorância, né? E hoje eu tento, pelo menos, ajudar, né? Eu tento, assim, ficar à disposição, não é? Às vezes a gente quer ajudar, mas a pessoa, de repente, nem está precisando de ajuda, só precisando de alguém que escute, que fale, que converse, que dê atenção, que dê 2 minutos, que seja do tempo, só para ficar, ou rir junto, ou chorar junto. Isso é uma parte do evangelho que me toca muito, né? Que deixar de fazer o bem é o mal. Verdade. Né? E quantas oportunidades, às vezes, a gente perde, né? De fazer o bem, né? De só ficar ali com a pessoa, né? Que a gente sempre fala, né? De dar o dinheiro é fácil, né? Dar uma esmola, né? Agora, o que eu não consigo fazer ainda é dar a esmola e o abraço. Eu dou a esmola, mas o abraço eu não dou conta ainda, né? Então, é o nível da gente ainda, a gente tem que se aceitar como a gente é, né? Que é fácil. Raul Teixeira fala disso muito interessante, que ele fala que, às vezes, a gente pensa que é caridade, né? Dar o dinheiro, dar uma sopa. Ele fala, não, isso é assistência social, caridade é o abraço. Para a gente ir um pouquinho mais adiante, né? Assistência social é dar uma roupa, que às vezes a gente pergunta, né? Nem pergunta, a gente dá roupa, não pergunta, nem serve. Pobre não tem número, né? Pobre calça qualquer sapato, qualquer calça. O sujeito é 40, a gente dá uma calça 48. Ah, mas é pobre, tem que aceitar. Essa é já não é nem assistência social, já nem sei o que é, né, Alice? Né? A gente tem que ter o carinho. Quando dá, né, dá com amor e tentar escutar a pessoa. Se não dá conta de dar um abraço, dá um olhar, um sorriso, né? Fala uma palavra doce. Essa que é a, né, de fazer o bem e, às vezes, deixar de fazer o bem. Vamos lá para a segunda parte, que são os avisos. Então, a gente tem aqui o Seminário da Educação Espírita, no dia 11 de novembro, é um sábado, das 2 da tarde às 4h30. As inscrições vão ser feitas na livraria. Quem quiser, quem estiver interessado em auxiliar com o programa de educação infantil, infanto-juvenil, dos jovens, quem tiver, qualquer pessoa que esteja com a vontade, assim, de ajudar a casa, de colaborar com os nossos jovens, que é importante, né?
a importância que o jovem tem no futuro do movimento espírita. E está feito aí, pode fazer as inscrições ali com o André, com o Nuno, com a Lucy, na livraria, todos serão bem-vindos, quem quiser participar, por favor. E também tem um outro aviso aqui, que é... não estou aqui com o meu papel, perdi ele, mas é a festa de Natal. Que dia vai ser, Lucy? Dia 9 de dezembro, nossa festa de Natal, com música, karaokê. Vai ter karaokê de novo? Eu gosto. Eu não canto nada, mas eu gosto. Eu espanto todo mundo. Olha só, vai ter show, vai ter tudo de bom. É uma confraternização que a gente faz, né? Coral, olha, o coral que está ensaiando. Ó, quem quiser também tem o coral, quem quiser participar do coral também, ó. Tá aí, pode falar ali na livraria ali, com quem fala? Com a Cris, com a Regina. Dá o nome da livraria. Vai lá na livraria, pode falar. A Rose também está no coral, Rose? Não. Não? Ainda não. Ainda não. Mas vai. Então, tá bom, tá dados os avisos. Quem quiser, já está vendendo os ingressos, já vai mandar o e-mail, já o texto para a festa de Natal. Ainda não, mas já coloca no calendário. Dia 9 de dezembro, é um sábado, Luci. Sábado, das 5 da tarde em diante. Não, das 4h30, já vem ajudar também a preparar tudo. É das 5 em diante, para ajudar a preparar, levar as mesas para lá, ajudar a Silma a enfeitar. Vai ter Papai Noel também? Pode vir tomar o passe. Passe para o lado de cá, venha trabalhar. Esse passe aí é fenomenal. Então, já está dados os avisos, agora a gente vai para a nossa parte final, que serão os passes, depois do nosso almoço. Então, todos estão convidados para o nosso almoço. Não perca, Maurício, essa comida é boa aqui, viu? O pessoal capricha, viu? Então, eu estou convidando aqui, estou falando do almoço. Ô, Luci. Eu vou convidar de novo, então, o almoço. Muito gostoso. Pela Jane. Pelo Braz. Pelo Peter. Por mim. O feijão do Walter, o arroz. Não você, do Geraldo. Vamos dar o crédito para o Geraldo, hein? Então, vamos lá para a nossa parte final, que é a oração. Gustavo, você pode fazer a sua oração final hoje? Você pensa que você veio aqui só para passear? Vem para cá. De transporte. E agora vai fazer a nossa oração, em nome de Jesus. E que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita luz, que nos dê uma semana maravilhosa, uma semana boa, em paz e com muito amor no coração. Amado Mestre Jesus, encerramos, Senhor, nesse momento, uma etapa do aprendizado, e que possamos, Senhor, voltar para os nossos lares com o nosso coração cheio de justiça, amor, e que possamos, Senhor, praticar nessa semana que se inicia a caridade ao próximo, que possamos, Senhor, começar com os próximos que estão ali dentro dos nossos lares, que possamos, Senhor, ter a justiça, o amor e a caridade em nossos locais de trabalho, com aquele nosso patrão, com aquele nosso subordinado, que possamos, Senhor, praticar a justiça no trânsito, possamos, Senhor, ter paciência, Senhor, com todo aquele que atravessar o nosso caminho esta semana, que possamos, Senhor, recordar dessas mensagens, e que possamos, Senhor, levar àqueles que hoje não puderam estar aqui, essa mensagem, para que eles também possam, Senhor, praticar com o próximo a justiça. Que possamos, Senhor, manter o nosso coração, o nosso pensamento ao alto, fazendo oração, Senhor, àqueles que nesse momento passam por dificuldades, por aqueles, Senhor, que estão
em países que estão sofrendo com a guerra. Que possamos, Senhor, manter o nosso pensamento positivo, o nosso pensamento de amor, sem julgar, sem tomar um lado, sem discriminar. Que possamos, Senhor, entender que estamos caminhando para uma evolução, mas que muitos ainda, Senhor, caminham atrás de nós. Agradeço, Senhor, porque estamos aqui com essa oportunidade de aprendizado. Muitos não o têm, mas nós que estamos aqui e somos os chamados para esse trabalho, que possamos, Senhor, levar essa chama aonde quer que estejamos. Obrigado, Senhor, por essa casa. Obrigado por esses irmãos espirituais que não nos desamparam. Estejam, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então,